pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa. E o filme escolhido é o filme mais falado da Netflix no momento, que está no top 3 recentemente. E eu acabei de assistir ontem um filme muito bonito, um remake sul-coreano e também de um remake filipino, chamado O Milagre na Cela número 7. Então eu vou falar um pouco de novo sobre o diretor, sobre os personagens, vou falar sobre a sinopse, vou falar a nota que ele merece. A nota no IMDb dele, pessoal, para aqueles que querem achar o filme, ele tem um nome turco, que é o seguinte, que eu vou ler aqui pausadamente para vocês, tá? Yendis Augusta Musize. Esse é o nome dele, turco original, se você quer procurar aí a nota no IMDb. Senão você vai achar o remake sul-coreano chamado The Miracle in Cell Number 7. A nota no IMDb dele de 10 está 8.3, uma nota boa até pro filme. É um filme que estreou recentemente na Netflix, de drama. E é um filme bem polêmico, assim, pessoal, porque envolve uma coisa que eu diria assim, que é uma inocência de um homem misturado com uma pessoa que tem um problema, que ele tem deficiência intelectual ou mental, ou ele tem problema mental. Eu achei o personagem do filme muito semelhante àquele que o chamado Tonho da Lua, do Mulheres de Areia. Ele é muito semelhante, o ator é muito bom, eu não conheci o trabalho dele. Eu já cheguei a assistir novelas turcas, principalmente Amor Proibido, que eu achei genial. Que você não assistiu, assista, passou na Band anos atrás. O final é muito dark, muito sinistrão, mas não é para isso que eu vim. Eu vim falar que o primeiro filme turco que eu estou fazendo análise para vocês. Já fiz filme espanhol, já fiz filme sul-coreano, filme americano, séries americanas, séries espanholas, séries francesas, e agora chegou a vez do filme turco, que é o remake do sul-coreano, que eu já citei o nome. O filme tem em torno de 132 minutos, 2 horas e 12 minutos. Ele está disponível na Netflix. Só que é o seguinte, pessoal, por causa da pandemia não tem dublagem brasileira no filme. Então você vai ter que assistir turco, mesmo você não gostando do sotaque turco, com legenda em português ou em inglês, outra legenda que você está acostumado. Eu assisti em português mesmo. E vamos lá, falar um pouco sobre o diretor, tá, pessoal? O diretor do filme é o Mehmet Ada Öztekin. Você deve conhecer ele do filme Tek Yürek. E agora vamos falar um pouco sobre os personagens, né, dos atores mais importantes, na minha opinião, e os que mais apareceram no filme, que merecem um destaque. Vale ressaltar uma coisa, pessoal, aqueles que não me conhecem, eu sempre pesquiso antes sobre tudo no filme, sobre tudo na série, sobre tudo no anime, antes de fazer uma análise, porque eu considero isso uma análise bem completa, uma análise bem feita, e esse é o meu objetivo aqui no canal, tá, pessoal? Então vamos lá, o ator principal é o Aras Bulat Nilemi, que ele é o Memo, que é o homem com deficiência mental, deficiência intelectual, que é mais parecido com o Tonho da Lua. Ele é conhecido do filme The Pitt. Temos Nisa Sofia, a menininha, né, a protagonista infantil do filme, né, que é o centro das atenções, que é a Ova, a filha do Memo, né. Ela é mais conhecida pelo Kuzgun, que ela é o centro do filme, né, onde se destaca por completo. Muito boa atriz mirim, por sinal, muito boa atriz mirim. Também Celili Tonho, que faz a Fátima, que é conhecida como a vovó. Ela é tanto a avó do Memo, quanto a avó da Ova, mas na verdade ela seria a bisavó, né, pessoal? Já que ela é avó, eu acho que o Memo ele é órfão, ou ele perdeu os pais faz muito tempo, não sei se ele é adotado, se não explicou isso no filme, né? Isso deixou em aberto. Mas ela é conhecida, ela é a Fátima, que é a avó lá, e ela é mais conhecida pela série Wanted Love. Temos também Denise Pascal, minha professora Mini, que ela faz a série SOS. Por último escolhido aqui, Iker Aksu, de era o chefe Askoroslu, que é muito importante no filme. Ele é mais conhecido Kukuk e Kiyamet. Então esses daí são os atores mais importantes do filme, na minha opinião. E antes de começar a análise aqui falando sobre a sinopse, o que eu gostei, o que eu não gostei, se você gostou do vídeo, pessoal, dá aquele joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir @concorda com o Rafa no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então vamos falar um pouco sobre o filme mais falado do momento. Primeiro filme que eu faço desse gênero assim de diferenciado, que eu faço mais... Na verdade eu vou fazer sobre tudo, tá, pessoal?
independente se eu goste ou não goste. Esse é o objetivo do meu canal, é trazer para vocês a visão e vocês concordam ou não comigo, tá? Então vou falar um pouco sobre o filme. Do que seria o filme O Milagre na Cela número 7? Bom, o filme, na verdade, é um tema bem pesado. Por quê, pessoal? Porque mostra uma pessoa que eu já falei que tem deficiência intelectual, mental, ou problema mental, ou o antigo chamado de retardado, né, que as pessoas chamavam antigamente, que é uma forma feia de se falar hoje em dia. Ele tem problemas mentais e ele tem uma filha chamada Ova, que ele ama de paixão essa menininha. A menininha é o centro da vida dele e ele mora com a avó dele chamada Fátima. Ele é um pastor de ovelhas, que é o único trabalho que ele consegue, né, junto com a avó. E aí ele está com a filha dele e ele vê uma bolsinha da Heidi, que é uma personagem, deve ser importante na Turquia, que nem a Turma da Mônica, ou algo semelhante, né? E aí ele gosta da mochila e o vendedor é esperto, vê que ele tem problema e fala, não, mesmo, compraria a bolsa, depois a gente acerta com a vovó. E ele, não, vou comprar só quando eu tiver dinheiro. E ele tem a imaginação de uma criança, né, pessoal? Ele sofre bullying, ele acha que ele não sofre, que as pessoas amam ele. Então é várias coisas assim, por isso que é um tema bem pesado e esse é um escolhido, na minha opinião, para fazer análise aqui. E aí tudo que acontece, pessoal, ele vende maçã caramelizada que a avó ajuda, e quando ele vai comprar a bolsa da Heidi, uma pessoa compra na frente. Apenas a filha do coronel, Heidi, a filha dela, Seda, vai lá e compra a bolsinha da menininha. E aí o Memo ainda tenta comprar do coronel, mas como ele tem problema, ele não tem noção das coisas, né, pessoal? Ele joga assim o dinheiro pro coronel e o coronel fala, quem que você pensa que é? Aí o vendedor fala, não, primeiro ele dá um tapa nele, né? E depois ele fala, não, ele é tonto, não liga não, ele tem problema. Aí o coronel sai de perto, né? E aí vai para uma outra cena onde tem um cara que ele tá correndo, que ele é do exército turco, ele tá correndo e ele tira o uniforme e fica escondido. E aí vamos para uma outra parte do filme que já começa a mostrar o que, pessoal? Mostra o Memo, ele está cuidando das ovelhas e tem um monte de criança que está fazendo um piquenique. O coronel, os amigos dele, os outros militares. E aí as crianças estão brincando de pega-pega mais ou menos. E aí a Seda vê que ele gostou da bolsa e fica falando, ah, você gostou da bolsa? Ah, vem aqui que eu vou te dar. E fica zoando com a cara dele. E aí ela vai subindo numa pedra e ele fala, não, toma cuidado, você pode cair aí, vai se machucar. E a menininha vai andando com a bolsa assim, segurando. E aí ela escorrega, bate a cabeça. E o que acontece, pessoal? Volta para a mãe da Seda lá que ela tá comendo e pergunta, cadê a Seda? Ah, ela tava lá com um cara que tem problema mental. Ela falou, ué, o que ele tá fazendo com eles? Ela acha que ele vai fazer alguma coisa com ela, né? Que ele pode ser pedófilo, essas coisas, não se sabe, né? E aí quando chega lá, ele tá carregando mesmo, tá carregando ela assim no colo e fala, ah, o coração dela parou, mas acho que ela tá dormindo. Ele não entende, né, pessoal, que ela morreu. E aí começa a chorar, e aí o policial, o coronel chega, acha que ele matou ela porque tá cheio de sangue na camisa, mas na verdade ele pulou no rio e tentou salvar quando ela bateu a cabeça, mas não deu. E aí o coronel até pega a arma e tenta dar 2 tiros nele, e aí manda ele pra prisão, e aí fazem ele confessar que ele fez o crime com a digital, mas na verdade ele não falou que nunca foi ele nem sabe que está sendo preso, dá muita dó dele, porque você sabe que não foi ele que matou. E aí ele começa a chorar, fala que a vovó vai ficar brava com ele, que ele quer ver a filha dele, a Ova. E ele é mandado já para um outro presídio e ia ser considerado com pena de morte. Porque o coronel queria mostrar que ele é um assassino cruel. E o cara, na verdade, não tem nem mentalidade para tentar matar uma pessoa. O cérebro dele é de criança, pessoal. Ele não tem raciocínio sobre as coisas. Ele não sabe dizer quando uma pessoa morre ao certo. Ele não sabe fazer nada certo. Só era pastor de ovelhas, que era a única coisa, e cuidar da filha dele, que é a melhor coisa que ele faz. Ele tenta ajudar no que pode, né? E aí ele sabe que ele tem problema. E aí quando que ele chega, o diretor fala que não é para falar que ele matou uma menina, porque se fala isso numa prisão é capaz de matarem ele, né? Mas mesmo assim o cara revela o segredo lá e aí espancam ele à noite, põe um capuz e ele começa a chorar, quebra várias costelas, é mandado pro departamento médico. E aí o coronel não quer nem saber. E aí
a menininha, a filha dele, a Ova, ela sobe numa pedra e fala que quando ele está saindo para ir para a prisão antes, ela vê ele num jipe, no jipe ele fala que o Caolho viu o que aconteceu, que ele pode provar a inocência dele. E aí você pensa que Caolho, quem é o gigante Caolho? Por que ele é tão importante? Gigante Caolho, pessoal, é uma pessoa essencial para provar a inocência do Memo. Porque ele é um desertor, aquele que tira o uniforme e fica lá escondido. E ele falou que ia confessar, ia ajudar a Ova confessando. Só que como ele é um desertor, ele não pode revelar que ele é um desertor. E ele some. E aí a avó dela acha que ela é doida, que ela é pessoa da imaginação dela. E aí o Memo jura que o gigante Caolho viu, né? E o que acontece, pessoal? Aí o Memo vai passando pelo presídio e aí o comandante fala, o coronel passa um comunicado pro capitão Faruque. Fala que não quer que ninguém encoste no Memo porque ele vai ser levado à pena de morte, ele vai ser enforcado. E tudo bem. Só que o que acontece? Antes de ele ser enforcado, ele vai fazendo amizade com outros presidiários, eles conseguem ver que ele é uma pessoa que impossível ele ter matado, principalmente quando ele salva a vida do chefe Ascoroslo, que é tipo o chefe lá do lugar que manda. Ou ele, se você quer uma coisa, você pede para ele e ele te ajuda. E aí ele salva a vida do cara porque ele trouxe dentro de um instrumento uma faca para matar. E aí o Memo salva ele, toma a facada de novo, ele só se ferra, pessoal. E aí o cara vê que ele é uma pessoa boa. Como que ele teria capacidade de matar uma criança? Nunca teria uma capacidade. Principalmente com o Ascuroso. Traz a filha do Memo lá, escondida num lugar, para visitar o pai. E aí vê que ela ama. E é mais engraçada essa cena, porque ela fala que o pai dela tem uma doença e os outros também têm uma doença. E cada um começa a inventar uma história porque ele tá lá. E aí ela chega numa pessoa que é primordial para o filme, Yarbay Aydin, que é um senhor que ele está sempre recluso e ele fica vendo uma mancha na parede, uma mancha aqui na parede, onde parece uma árvore. E a menina percebe que ele está vendo a árvore e fala, nossa, você está olhando para a árvore? Porque todos os outros presidiários perguntavam para ele e ele fala, não estou vendo nada. Ele tinha vergonha de revelar que ele estava vendo a árvore. E nessa árvore, na realidade, foi onde ele enterrou a filha dele. Ou seja, ele deve ter matado a filha dele e ele ficou com remorso. E aí o que acontece, pessoal? Vou acelerar um pouco para ficar mais rápida a análise, porque já minha voz já está falhando também. Quando a Ova vai visitar o pai dela no presídio, a avó dela, quando vê a notícia que ela foi visitar, que ela deixou um papelzinho, um bilhete, ela tem um infarto e morre. E aí a professora encontra ela e liga falando que a Ova está escondida no presídio. Aí o diretor encontra ela. Na verdade, eles escondem ela. Daí ele, esperto pro diretor Neil, ele fala assim, é mesmo, sua filha está aqui? Aí ele fica assim, ela está aqui escondida. Porque ele tem problema, né, pessoal? Ele não sabe que é brincadeira ou que não é. Tanto que ele sofre bullying e fala que ele é tratado bem. Ele é tratado que nem um lixo por todo mundo, sempre foi. Por causa da deficiência mental dele. E aí ele aponta para a cama e o diretor encontra e fala, vocês são loucos, vocês trouxeram uma criança. Aí eles falam pro diretor assim, diretor, olha para esse cara, você acha que realmente ele matou a filha do coronel? Ele teve coragem de matar? E aí ele acha estranho, né? Aí a menina fala, a Ova, revela que o cara escondido lá, o desertor, ele pode confessar a inocência do pai porque ele viu tudo. E aí quando que ele vai levar ela para casa, você vê a professora consolando a Ova, porque a avó dela morreu. E aí o diretor Neil da prisão decide ir atrás desse lugar escondido lá, porque lá ele falou que encontrou. E ele aí encontrou o que, pessoal? Ele encontrou uma arma que o desertor escondia. E depois eles conseguiram encontrar o cara. E aí quando encontra o cara testemunha a favor do Memo. Isso só para umas outras pessoas antes e vai alegar a inocência dele. E aí o coronel, quando fica sabendo, chama ele para conversar. E adivinha o que ele faz, pessoal? Ele dá um tiro na cabeça do desertor para ele não provar a inocência do Memo. Ele estava com sangue nos olhos e queria fazer o Memo pagar com a vida dele, para mostrar o quanto que eles são impiedosos. E isso era tudo porque ia ter uma nova eleição e ele queria mostrar um serviço antes, entendeu, pessoal? Tipo, matou uma criança, vou fazer você pagar. E aí o Memo, quando que ele ia para ser enforcado, né? Ia ser morto.
os presidiários tiveram uma ideia genial, principalmente Coroslo, que é o chefe, que ele até aceita os filhos deles visitarem ele com a mulher que ele não queria que se fosse visitado, porque ele lá é o maior carrasco, ele matou 2 caras esfaqueados e um estrangulado. Você vê, mas depois ele fala que ele ia matar mais, que ele ia se tornar uma pessoa boa, sabe esse papo de presidiário, né? O que o Yarbai Aydin é importante para a história, pessoal? Porque, vou dar o maior spoiler aqui pro final, se você não assistiu, Yarbai Aydin, que é um senhor de idade recluso que vinha a árvore, ele decide forjar a morte do Memo, ele decide se sacrificar no lugar do Memo porque ele viu que ele não tinha mais sentido em continuar vivendo. Ele ia sair daqui 1 ano e meio da cadeia, mas não se importava mais com nada. Até falaram para ele cuidar da ova, depois que o Memo fosse executado, estrangulado, ele falou que não ia. E aí ele decide fazer um plano com o diretor, porque o coronel estava com sangue nos olhos, o diretor, e por incrível que pareça, o Capitão Farouk, que era o carrasco lá, que odiava mesmo, eles decidem armar o que, pessoal? Fazer o que? Colocaram o Memo lá escondido numa sala, trouxeram o outro senhor, Yarbai Aydin, e estrangularam ele. E o promotor e o coronel vê o estrangulamento, Coroslo, mandou os capangas dele jogar o carro aí na frente e impediu o promotor e o coronel. Assim eles não puderam ver ele sendo estrangulado, só saberiam depois. E aí eles se aproveitaram, mataram o senhor de idade, só que antes de ele morrer ele mandou entregar para a ova a cigarreira dele. Na cigarreira tinha a arvorezinha, que é o símbolo dos dois. E a professora fica assim achando que ele morreu, né? Porque ela sabia que ele ia ser morto e nem mesmo. Só que aí ele sai de trás do Jeep, todo felizão. E essa é a história por trás do filme, que é uma história muito bonita, onde uma pessoa aceitou ser sacrificada para salvar a vida de um inocente, que muita pessoa que é presa é inocente, às vezes, né, pessoal, independente do ato que pode ser considerado culpado. O Dr. Neil e o Capitão Farouk pega e coloca o Memo e a Ova numa lancha, e os dois vão embora. E começa o filme como? Ela se casando, isso em 14 de julho de 2004, falando que a última pessoa que foi morta foi em 1984, onde a história se passa em 83 e 84. E aí você não sabe se o Memo está vivo mesmo com a Ova casando, se ele morreu de alguma doença, se ele continua vivo, se ele ia prestigiar o casamento da filha. E essa é a história do filme, onde mostra a história de uma pessoa inocente, onde um culpado quer se redimir, se sacrificando para salvar a vida de um inocente com problema mental. É um filme bom e emocionante, pessoal. Se você não tiver sangue frio, você vai chorar o filme inteiro. A minha namorada chorou o filme inteiro, é bem emocionante. A nota que eu dou pro filme é 10, é um filmaço, é mais do que recomendado para vocês. Porque, pessoal, a história é muito bem contada, mostra bastante uma história assim que tocante, emocionante. E é uma história muito bonita, onde mostra o amor do pai com a filha, onde uma pessoa com problema mental era muito mais amoroso do que as pessoas consideradas sãs, né, pessoal? As pessoas consideradas normais, que fazem de tudo e mais um, cuidando dos filhos direito, não prestigiando os filhos, e isso que acontece. Então minha nota para o filme é 10, e aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Feliz Páscoa a todos. Curta e se inscreva no meu canal. Muito obrigado e até a próxima.